Imagine o Império Romano no século IV, uma época de grandes mudanças e agitação. Após décadas de perseguição, o cristianismo finalmente emergia das sombras, ganhando cada vez mais seguidores. Em 313 d.C., o Édito de Milão, proclamado pelo imperador Constantino, concedeu liberdade religiosa aos cristãos, um marco que mudaria o curso da história. Mas essa nova era de tolerância também trouxe à tona profundas divisões internas, diferentes interpretações sobre a natureza de Cristo e sua relação com Deus Pai geravam intensos debates entre os líderes religiosos. A fé cristã, antes relegada à clandestinidade, agora, com sua crescente popularidade, expunha suas divergências doutrinárias. A unidade da Igreja, tão desejada por Constantino, que via no cristianismo um elemento unificador para o Império, estava em risco. Diante dessa potencial crise, o imperador Constantino tomou uma decisão inédita: convocar um concílio de bispos de todo o mundo cristão. O local escolhido foi a cidade de Nicéia, na Ásia Menor. Assim, em 325 d.C., teve início o primeiro concílio ecumênico, um marco na história da Igreja. No centro da controvérsia em Nicéia estava a questão da divindade de Cristo. Ário, um presbítero de Alexandria, defendia que Jesus, embora superior aos homens, era uma criatura criada por Deus Pai e, portanto, não era divino em essência. Essa visão, conhecida como arianismo, rapidamente se espalhou, tornando-se uma séria ameaça à ortodoxia cristã. A doutrina de Ário, considerada herética por muitos bispos, gerou grande polêmica. A maioria dos presentes em Nicéia defendia a divindade de Cristo, argumentando que Jesus era consubstancial ao Pai, ou seja, partilhava da mesma natureza divina. O debate, bastante acalorado, dividiu o concílio, colocando em lados opostos figuras importantes como Atanásio de Alexandria, ferrenho opositor de Ário, e Eusébio de Cesareia, um bispo influente que inicialmente simpatizava com as ideias arianas. Após semanas de intensos debates, o Concílio de Nicéia chegou a um veredito. O arianismo foi condenado como heresia, e a doutrina da Trindade, que afirmava a unidade de Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, foi consolidada. Para formalizar as decisões, foi redigido o Credo Niceno, um documento que sintetizava os pontos fundamentais da fé cristã. O credo enfatizava a divindade de Cristo, afirmando sua geração eterna do Pai e sua consubstancialidade com Ele. A partir de então, a crença na Trindade se tornaria um pilar da ortodoxia cristã. O Concílio de Nicéia também estabeleceu outras normas importantes para a Igreja, como a data da Páscoa, a estrutura eclesiástica e a condenação de outras heresias. As decisões tomadas em Nicéia tiveram um impacto profundo na história do cristianismo, moldando sua doutrina e sua estrutura organizacional. O Concílio de Nicéia foi um marco na história do cristianismo. Ele não apenas resolveu a crise ariana, mas também estabeleceu um precedente para a resolução de questões doutrinárias através do diálogo e da autoridade da Igreja reunida em concílio. Embora o arianismo tenha persistido por algumas décadas após o concílio, sua influência diminuiu gradualmente. O Credo Niceno, adotado por diversas igrejas, tornou-se um símbolo da unidade cristã e um marco na definição da doutrina trinitária. O legado de Nicéia transcende os limites da história eclesiástica. O concílio demonstra a importância do debate teológico na construção da identidade religiosa e o papel crucial da liderança na busca por consenso em meio à diversidade de opiniões. A história de Nicéia serve como um lembrete da necessidade de diálogo e união em torno de princípios fundamentais, especialmente em tempos de crise e incerteza. O Concílio de Nicéia, um evento crucial na história do cristianismo, moldou a doutrina, a estrutura e o futuro da Igreja.
As decisões tomadas em Niceia ecoam através dos séculos, influenciando a fé de bilhões de cristãos em todo o mundo. A história de Niceia nos lembra da importância do diálogo, da busca pela unidade e da defesa da verdade. Em um mundo cada vez mais polarizado, o legado de Niceia serve como um farol, guiando-nos na busca por compreensão mútua e respeito pelas diferentes crenças.